Edição de bateria. O assunto de hoje é esse, edição de bateria. Seja bem-vindo ao 44º vídeo da série Produção de A a Z. A ideia aqui é falar sobre vários aspectos dentro da produção musical para quem sabe dar um clique na sua cabeça e você falar assim, é mesmo, tem essa parte, eu não tinha pensado, vou aplicar nas minhas produções. O que é a edição de bateria? Edição é você fazer qualquer coisa que altere uma performance. Então, por exemplo, se o baterista veio tocando, ele errou e você fez uma emenda, isso já é uma edição. Tá? Já é uma edição, então, assim, eu trabalhei muito com fita, né, bastante tempo antes de começar a trabalhar com computador, e o que a gente fazia em termos de edição era isso, tá? Tinha edição com corte, na Gillette, essas coisas, mas eu não cheguei a fazer isso. A gente fazia edição na emenda mesmo. Então, o baterista vinha tocando, pô, caiu uma baqueta aqui, volta um pouquinho antes, ele vem tocando, a gente emenda. Aí, aqui ele correu numa frase, ou ele errou uma parte e tal, a gente volta e emenda. Então, às vezes acontecia de fazer, sei lá, uma emenda na música, às vezes acontecia de não fazer nenhuma, e às vezes de fazer 30 emendas, entendeu? Mas depois a gente ouvia a bateria e falava assim, pô, tá funcionando, tá soando legal. O que a gente vai fazer agora? Vamos gravar o baixo? Tá. A gente deixava a bateria bem em evidência e o baixista tocava colando na bateria. Então, se a bateria correu em algum ponto, ele corria junto. Se a bateria atrasou em algum ponto, ele atrasava junto. E isso funciona super bem, sabe? Durante muitos anos é o que a gente fazia. Quer ver? Eu vou dar um exemplo de um trabalho que o segundo disco do Charlie Brown, Três Curto Prazo Longo, que eu fui engenheiro de som, não tem edição. Tá, desse tipo. Tem algumas emendas, sim, mas edição que eu digo de você manipular no computador. A gente gravou ele em fita e a gente não tem nem edição de voz, tá? Não tem afinação de voz ali e tudo mais, tá? Então não tem nenhum tipo de edição como a gente faz hoje, tá? Isso é 98, eu acho, alguma coisa assim. E ali não tem edição. E soa super bem, porque são músicos muito bons, tocando muito bem, e a gente foi criterioso na hora de fazer a captação para soar melhor ainda, tá? Então, é necessário fazer edição? Não. Em produção musical, não tem essa de eu tenho que, é necessário. Não. Eu posso, eu quero. É mais isso. Ah, eu tenho que gravar com um amplificador valvulado? Não, você pode gravar com amplificador valvulado. Ah, eu tenho que gravar em linha usando um simulador de amplificador? Não, você pode. O que você quer fazer? Que som que você está buscando? Tá? Então essa questão da edição é muito assim, o que você quer? Onde você quer chegar? Você quer uma coisa toda cravadinha no tempo, tudo certinho? Hoje a gente tem condição de fazer. Hoje não, já faz muitos anos, né? Mas a gente tem condição de fazer. A gente tem como cortar cada bumbo, cada caixa e colocar tudo perfeitamente no tempo. E aí algumas pessoas falam assim, ah, mas esse é o padrão de hoje. Então não existe isso, cara. Não existe isso. Porque sempre que tem um padrão, daqui a pouco vem alguém e joga tudo fora e começa de novo. Tá? Tem aquele padrão, a voz tem que ser afinada no computador. Aí vem um cara e canta sem afinar, e você ouve e fala, nossa, que incrível, né? E aí ele vira o padrão e de repente os outros não querem afinar mais. Entendeu? Então não tem muito essa. É do que você quer, o que você sente que funciona bem para a música. Eu geralmente eu capto o som pensando que não vai ter edição. Tá? Então eu gravo o melhor possível, eu edito na base da emenda o que precisar, e depois eu ouço se a música estiver muito legal, eu vejo se eu quero editar alguns detalhes ou não. Tá? Coisas que você pode fazer, por exemplo, um baterista tocou e fez um take muito bom, tá? Mas num determinado momento ele deu um aro em vez de dar a caixa. Estava tocando e bateu o aro em vez da caixa. E na hora da gravação, por algum motivo, isso passou batido e vocês não mexeram nisso, né? Aí quando você chega na hora de gravar o restante, você percebe aquele aro. Então você pode pegar uma caixa de outro lugar e substituir pelo aro, tá? Isso é uma edição. Outra edição que você pode fazer, vamos dizer que o batera tocou muito bem, mas num determinado ponto ele correu uma frase e aquilo está incomodando, tá? Não está soando musical. Você pode cortar aquela frase, trazer um pouquinho mais para trás, ouvir, pô, aqui está harmonioso, beleza. Entendeu? Então a edição ela pode ser desde essa coisa de minúcias, de um detalhezinho aqui, quanto uma coisa milimétrica mesmo. Aí depende do que você está procurando. Deixa eu falar uma outra coisa. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve. Eu fico surpreso quando eu vejo as estatísticas do vídeo e eu vejo que muita gente que assiste os vídeos, mais de 50%, não são inscritas no canal. Mole? Então se inscreva que isso me ajuda a divulgar os vídeos para mais pessoas. Deixe seu comentário aí, você faz edição de bateria, você acha que é legal fazer, você é contra, como que você faz, que software que você usa, tá? Deixa um comentário porque isso me ajuda a divulgar o vídeo. E divulgue para seus amigos também, tá? Se você tiver amigos que estão interessados em produção musical e tudo mais, passa para eles, tá? Que tem bastante coisa legal aqui. Deixa eu falar uma outra coisa. Com relação à bateria, tem muita gente que se engana na hora de fazer a edição. Eu já peguei coisas para mixar que eu coloquei para tocar e falei, eita, ferrou. Porque o cara fez o quê? Ele pôs o bumbo no tempo, e depois ele pôs a caixa, depois ele põe o chimbal. Quem já entende um pouquinho já sabe o drama que eu estou falando aqui.
você começa a ter flans. Flan é isso aqui, ó, tá? Um chegando antes, outro chegando depois, em todas as peças. Porque o que acontece? Quando você move esse bumbo, você tem outros microfones aqui captando a bateria, esse bumbo veio para cá, o vazamento do bumbo continua estando naquele tempo errado. Tá? Então a bateria, você sempre agrupa a bateria. Você pega todos os canais e você faz um grupo. E a edição é feita com o grupo. Então se você corta o bumbo, você traz o bumbo para a cabeça do tempo. Quando você for cortar a caixa, você traz a caixa para a cabeça do tempo. Todos os canais da bateria, juntos, agrupados. Tá? E basicamente a edição é aquilo que eu já falei em outros vídeos. Né? A edição é você fazer o corte, é você trazer para o tempo e você administrar o corte. Então vamos dizer que aqui estava o grid, o tempo exato. Tá? E o cara tocou o bumbo aqui, um pouco antes. Você cortou todos os canais juntos, trouxe aqui para o tempo, aí ficou um buraco aqui. O que você tem que fazer? Você tem que pegar esse áudio anterior ao corte, trazer até onde está o começo aqui do corte, e você fazer crossfades neles. O crossfade é um fade out e um fade in. Você abaixa o volume e sobe o volume. Para que isso? Para evitar cliques digitais. Porque é muito comum uma pessoa fazer uma edição sem esse critério, e depois você ouve e está cheio desse problema acontecendo. Então você tem que deixar isso. Por que acontece esses cliques? Às vezes a onda sonora está vindo e ela para no meio do caminho e a outra está vindo daqui. Elas não estão vindo juntas. Isso dá o clique. Então o crossfade faz com que elas se juntem ali de uma forma harmoniosa. Tá? Então basicamente é isso que você precisa fazer: agrupar, cortar, mover para o tempo e fazer os crossfades. Vamos dizer que o cara tocou depois do tempo e você cortou. Aí não tem buraco aqui, você pode trazer para cá. De qualquer forma, você faz os crossfades para não ter clique, tá? Deixa eu falar no outro assunto. Se você está montando seu home studio ou você quer aprimorar o seu home studio, eu tenho um guia que é muito legal para você. Chama Guia do Equipamento para Home Studio. Esse guia é gratuito, tá? E nele eu falo sobre um pouco de tudo que você precisa em termos de equipamento, tá? Desde escolha de computador, de interface, de microfones, fone de ouvido, monitor, tá? É um guia que tem 1 hora de duração. Tá? São 10 vídeos que totalizam 1 hora, super prático de assistir, e ele vai te ajudar a fazer as escolhas certas para o seu home studio. Se você é um cantor que você quer gravar sua voz, você precisa de um tipo de equipamento. Se você é um baterista, você precisa de outro. Eu falo sobre tudo isso lá, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo ou na minha bio, tá? Deixa eu falar sobre mais um aspecto de edição que é muito legal, que é a limpeza. O que acontece? Vamos dizer que, normalmente para gravar uma bateria eu uso, sei lá, 12 canais, 14 canais, depende da quantidade de peças e tal, mas 12 canais é uma bateria comum, tá? O que acontece? Esses microfones todos eles estão pegando a bateria o tempo todo. Se você tem uma sala muito legal, microfones bons, um cara que microfonou bem, e a bateria estava bem afinada, o baterista tocou bem, normalmente você não precisa fazer limpeza, porque a coisa soa bem, está tudo equilibrado, está tudo bem feito. Mas a situação de home studio, geralmente, não vem tão linda assim, sabe? Se você tem paredes sem tratamento, elas causam vazamento maior do que você tem numa sala com tratamento. Se você tem um baterista que não está acostumado a gravar, é comum ele não ter a pegada tão boa e acabar, por exemplo, fazer o som da caixa não sair tão alto no microfone da caixa e o chimbal ficar alto pra caramba. Isso é uma coisa muito comum. Então você pode fazer limpeza. Tá? Existem algumas formas de fazer limpeza. O mais comum é usar o noise gate. Noise gate seria um plugin que ele é um portão de chiados. Né? Noise gate, traduzindo ao pé da letra, é isso. Como é que ele funciona? Vamos dizer que a caixa está tocando até aqui, tá, o volume dela, e isso aqui, ó, até aqui tem vazamento de chimbal. Você posiciona o gate um pouquinho acima, ele só vai abrir o som daquele canal quando passar desse limite. Tá? Então ele vai sumir o som onde tem o chimbal e onde tiver a caixa ele vai abrir. Claro que assim, tem limitações disso. Tá? Isso aí pode sumir com Ghost Notes, por exemplo. Isso pode fazer, por exemplo, vamos dizer que o cara tocou a caixa muito leve, chimbal muito pesado. Toda vez que for abrir a caixa, vai fazer que é a sobra do chimbal e não soa legal. Tá? Então tem limitações mesmo com noise gate. Uma coisa que eu costumo fazer bastante é limpar os canais de tons, principalmente quando tem muito tom acontecendo. 5, 6, sabe assim, o cara usa, sei lá, 4 tons, 2 surdos, essas coisas. Tem muita coisa acontecendo e às vezes eu quero subir aqueles tons para eles ficarem bem na cara e vem muito prato junto. Então eu limpo esses canais de tons também. Só tem que ter cuidado com o seguinte: às vezes eu pego uns trabalhos para mixar, o cara fala, eu já editei os tons. E eu vou ver, tá tudo assim, ó. Tu, 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 tu. O cara matou o decay de tudo. Ele cortou só onde o tom tocou e depois, aqui tem vazamento de prato. Sim, mas tem o decay do tom. Eu preciso desse tum, né, para ter som, senão fica horrível, né? Então tenha esse cuidado. Eu costumo geralmente cortar aonde
tal tom, faço um fade in para não ter clique, e depois eu faço um fade out mais longo, tá? Um fade out aí de, sei lá, 1 segundo, alguma coisa assim, para você ter a duração dos tons acontecendo, tá? Então esse tipo de limpeza para mim facilita bastante, porque às vezes eu quero, como eu falei, quero deixar os tons bem na cara e eu não consigo, por causa da execução da pessoa, por causa do posicionamento dos microfones, por causa da sala onde foi gravado, uma série de fatores, tá? Numa situação ideal, quando você pega um batera muito bom numa situação ideal, você não precisa fazer isso. Tá? Mas é uma coisa, é uma carta que você tem na manga para você usar. Como eu falei, não é que eu tenho que fazer, eu posso fazer, eu quero fazer. Quando você quiser fazer, tá na manga, tá? Deixa eu falar de um outro assunto. Se você está querendo aprender a gravar sua música em casa, eu tenho um curso para você. Ele se chama Então Você Quer Gravar Sua Música? Esse curso eu fiz pensando no músico que quer aprender a gravar sua música em casa com boa qualidade. Então a linguagem de músico para músico não é uma linguagem muito técnica, muito chata, e ele pega, eu digo que ele te pega pela mão, porque ele vai desde a escolha do equipamento, passando por gravação, processamento do som, edição, mixagem, masterização, até o lançamento nas plataformas digitais, eu falo um pouquinho, tá? Então ele é bem completinho mesmo. Eu vou deixar um link aqui na minha bio, ou então, aliás, um link aqui na descrição, ou então na minha bio. Tá bom? A gente se vê semana que vem. Valeu!